Era para ser um empate, a gente queria vitória, porque a gente vinha de um 7-1, Corinthians muito desfalcado, mas falei ontem, né, no pós-jogo, a derrota de ontem eu coloco na conta do Dorival, né? Porque acho que escalou mal e mexeu mal ao longo do jogo. E aí agora não acredito que vai ser assim no jogo da Libertadores, das quartas. Acho que isso tem muito a ver com o jogo da quarta-feira, poupar, porque, cara, estão chegando os reforços importantes aí. Já tem Cebolinha, tem Vidal, e esses caras têm que jogar as três competições. Então, assim, Libertadores eles já podem jogar, né? Que o primeiro jogo é 2 de agosto, eles podem jogar a partir de 18 de julho. Mas não pode esquecer, cara, a Copa do Brasil é a premiação que mais dá, Mais paga, né? A a mais mais cara. paga É a financeiramente. premiação mais importante. Se a gente parar para pensar em questão de premiação, é Financeira, a competição que pode render mais dinheiro ao Flamengo. sim, principalmente porque o Flamengo manteve o patamar financeiro de outros anos, acreditando que vai chegar aí, pelo menos na semifinal da Copa do Brasil, da Libertadores, são ambições grandes, né, que a equipe tem, então não dá para sair da Copa do Brasil, porque também ganha premiação a cada fase que vai avançando. Reforços ainda tem muito que reforçar, né? Tem mais 2 nomes aí relacionados. O Marcos Braz já falou ontem que não tem nada fechado, mas realmente tem interesse. E ainda tem agora essa questão aí da lateral. Então tem que pensar que esses caras têm que jogar, mas eu queria ter colado ali, né? Principalmente porque o Palmeiras tá dando margem para a galera chegar, então fica aquele. A derrota fica mais sofrida do que normalmente Fica seria. amarga porque o Palmeiras deu a margem, deu a brecha, né, Hanna? Exatamente, o Corinthians não tá fazendo nada, né? Aí tem corintiano que vem me zoar, aí falando, aí eu fui perguntar assim, pô, vem cá, vocês estão comemorando o quê? Se classificaram com o Benedetto. E agora, tipo, com essa falha aí do Rodinei, então, assim, é brabo, não vai ter. Eu lamento, né? Porque é um jogador que estava vindo numa crescente, principalmente que o problema dele é realmente defensivo. A gente elogia a parte ofensiva, a força física, a habilidade dele como jogador, mas aí ele vai lá, que nem o lance do Vitinho. Ó, que azar, aquela defesa lá Do Cássio, né? Mas ali eu vou falar, eu posso até ser chamada de passadora de pano, né? Eu já tô acostumada. Mas ali no lance do Vitinho não, desculpa, do Rodinei, tem também o desvio na bola do Fabrício Bruno. O próprio Dorival falou ontem na coletiva e o Fabrício Bruno, na zona mista, também falou sobre esse desvio, que ele acaba participando do lance. E eu acho realmente que isso pode também ter interferido, porque o Rodinei estava bem. Eu não achei que o Rodinei estava fazendo uma partida ruim. Eu achei que ele estava bem. Então, assim, eu acho que também tem um pouco de azar, né, Hanna? Não, tem. E aí, coitado, são 2 jogadores, né? Por isso que eu falo isso, eu falo do Vitinho, porque o Vitinho sempre teve, desde que chegou, sempre foi muito questionado. Agora ele tá mais questionado ainda. Ele teve um momento aí de lua de mel com a torcida, mas que não durou muito. Aí era o lance que podia fazer virar, porque a gente sabe que futebol é emoção, então era aquele lance que podia virar ali. Aí o Cássio, mas também era dia de festa para o Cássio não ia, né, perder uma bola daquela. Agora, o Rodinei teve esse lance realmente, né, do Fabrício aí, e no início do jogo tava difícil, a gente não estava conseguindo criar jogadas, fazer as saídas ali pela direita, como tem sido em outros jogos. O Corinthians não estava deixando o Flamengo jogar no início do primeiro tempo. Então eu acredito, eu acho que é muito precoce, né? A galera que estava até o último jogo, até o 7-1, falando, pô, bora renovar. Teve até que a gente leu aqui no chat, gente chamando de como é que é? Misturou o nome do Cafu com o Rodinei, comparando o Rodinei ao Sim. Cafu. Então, assim, eu acho que ainda é muito precoce para falar que ele já deu aquela oscilada de novo, porque ele está aí uns 4 jogos mantendo um alto nível. Então, vamos avaliar agora na quarta-feira. Eu acho que ele vai continuar sendo o titular do Dorival. Também acho, também acho. Até porque, assim, o Mateuzinho teve uma amidalite, não é nada sério, né? Não é nada grave, mas a gente sabe também que o Rodinei já vinha como titular. E ontem o Dorival defendeu o Rodinei
na coletiva de imprensa. Então, assim, indica, né, que o Rodinei pode ainda ser o titular, mesmo com essa falha. Mas eu entendo, ô Hanna, eu entendo quando o torcedor reclama do Rodinei, porque realmente é uma relação de altos e baixos, né? O Rodinei, ele cresce e aí desce, né? Sempre fica nessa crescente, decrescente. Então, o torcedor meio que acaba perdendo a paciência, né? Não, é exatamente, mas assim, é óbvio que essa falha individual deixa o torcedor irritado, até por essa questão que a gente já falou, que era a oportunidade ali de colar no G4, o Palmeiras perdeu, pegar, aproveitar essa sequência aí, né, positiva do Flamengo, o quê? Foram 4 vitórias, né? 4 vitórias. Sim. E aí a gente tem que avaliar a parte positiva. A gente ontem tinha um meio-campo com 2 garotos e que não estão acostumados a jogar ali. O Dorival, ele erra assim, quando ele quer manter o mesmo sistema de jogo que ele tem o Arrascaeta, não dá para ele manter quando ele não tem o Arrascaeta. E ele coloca, a gente até então que achava que vinha com o Everton Ribeiro, ele substitui, entra Matheus França e Vitor Hugo. Cara, o meio de campo totalmente diferente. A gente perde o Rodrigo Caio no início do jogo, ele coloca o Gustavo Henrique, que fica ali meio perdido. A gente esperava um Léo Pereira. Então, se a gente olhar, a gente tem como tirar um saldo que era uma equipe totalmente diferente, totalmente mista, que podia estar perdida e ela foi bem organizada. Então, é uma falha. Era um jogo que eu previa, né? A gente até brincou aqui, eu apostei alto no... Quanto é que eu falei? Falei 3-0, né? E eu acreditava. Falou 3-0. Eu ainda fui reticente. Eu ainda segurei a minha onda e falei 2-1, né? Exatamente. Mas assim, porque eu acreditava também que... E aí eu dei esse placar, né? Não imaginando que o Arrascaeta ia ter uma lombalgia, não pensando em nenhum aspecto, imaginando que a gente ia entrar com a equipe que foi o 7-1. Pensei com o Pedro, titular junto com o Gabi, e aí ele surpreendeu muito, né? Entrou com o Vitinho. Então, esse resultado de 3-0 foi com base em uma escalação que não comprovou, que o Dorival não veio a campo com ela. Mas, de qualquer maneira, eu tiro de saldo positivo essa organização que a gente teve, né, na equipe, que estava ali com o pulmão da equipe totalmente modificado, garotos jovens e uma falha individual. E lamentável porque o Corinthians não merecia essa vitória. Não merecia. O Corinthians não jogou nada. Na verdade, foi um jogo muito ruim, né? Foi um jogo, foi fraco. Na realidade, que o melhor resultado era a vitória para o Flamengo, certamente, mas o resultado justo era o empate. E aí eles levam uma falha individual que bate ali no Fabrício, o Rodinei tem essa falha e aí fica. Mas eu não tiro de todo ruim, não acho que esse resultado, até porque vai ser outra equipe, as 2 equipes nas quartas de final da Libertadores vão estar totalmente diferentes. A gente tem o William, tem uma galera aí, são 4 nomes, né? Quem mais tá? Cadê? A gente postou ontem, gente. 5 minutos. Vai ter também o Yuri Alberto, né? Vê a quantidade de remédio que eu postei lá, que eu tô tomando. A minha cabeça não tá funcionando. Não, e assim, vai ter o Corinthians também vai contar com o reforço do Yuri Alberto, que eles contrataram agora. Apresentado sexta-feira. Então, assim, a gente também vai ter Vidal, a gente vai ter Vidal, vai ter Everton Cebolinha. Vai ser um jogo completamente diferente.